tiveres muita dificuldade. A primeira, 15. Êxodo 15, 22 a 27. Quem tem uma Bíblia? Que vai ficar um chique, né? Então vamos lá. Êxodo 15, versículo 22 ao 27. Na minha igreja não tem essa tecnologia ainda não. É mesmo? Vai chegar lá. Vai chegar. Então vamos ler? Alguém gosta de ler bem alto? Fez Moisés partir Israel do mar vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, peraí, vamos parar aí. Eles não acharam água. E sabe como é que esse povo está? Alegre, contente, ou como é que ele está? Desesperado. Porque a água, vamos dar uma paradinha. Mas pode deixar aí, tá? Porque a água é um líquido muito especial para nós. A água deixa a pele bonita, como a da Camila, né? A água, ela regula o nosso intestino. Ela tem muitos benefícios, principalmente para a nossa vida. O corpo humano é composto de 75% da nossa matéria de corpo é água. Mas Deus... Nós existemos de água. O professor ali falou. 75% do nosso corpo é água. Pois é, então a água é muito especial. Já imaginou num acampamento de exploradores chegar num lugar e não ter água? Que dificuldade não ia ser? Vamos continuar? Afinal, chegaram a mar. Todavia, não puderam beber a água de mar. Porque era amarga. Por isso se chamava. E por isso se chamava mar. Não amargura. E o povo não conseguiu beber esta água. Esse povo murmuraram muito. E nos tirou dali, a gente está tão bem lá no Egito, a gente tinha a nossa água, a gente tinha a nossa comida, e Deus nos tirou de lá para morrer de sede aqui. Mas o que aconteceu mais na frente? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou a mar, lançou Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Olha como Deus se preocupa com o seu povo. Apesar de esse povo murmurar contra Deus, mas Deus se preocupava com ele. E já imagina assim, se nós, vamos imaginar aqui, esse monte de pessoas que estamos aqui, se a gente achasse somente um copo d'água, o que ia acontecer? Nesse copo d'água, a multidão que estava aqui, acredito que todos nós íamos correr para cima desse copo. A gente não ia se preocupar com a Camila se ela estava com sede ou com o amigo se estaria com sede. Eu simplesmente queria saciar a minha sede. Mas também o primeiro que correu também foi o primeiro a saber que a água estava amarga. Muitas das vezes na corrida da nossa vida, do dia a dia, nós experimentamos coisa amarga. Jovem, muitas das vezes, nós às vezes escolhemos pessoas no nosso namoro, às vezes eles causam amargura. Muitas das vezes o casamento nosso que nós escolhemos não foi realmente o que nós planejamos. E às vezes a gente tem uma grande decepção, e essas decepções se tornam amargas na nossa vida. Muitas das vezes, quando Jesus diz não para nós, ele quer dizer sim para nós. Quando um pai diz para o filho, filho, não faça isso, filho, não faça. Mas nós temos que pagar, às vezes, o preço desse não. Muitas das vezes a gente quer saber o porquê esse não. Semana passada eu estava assistindo um jornal, um filho, né, que era homossexual. Acho que tinha um rapaz lá que era um casado, mas o rapaz, como eles dizem, o rapaz não tinha saído do armário. E por esse motivo ele disse, eu vou descobrir logo para todo mundo saber que o homem, principalmente para os filhos igual o meu, quando o pai disser não, atenda, filho.
Quando Deus nos diz não, nós devemos atender, né? Porque as consequências dos nossos erros nos trazem muita amargura. Se eu tivesse aí, quando a gente já chega a uma certa idade, se eu tivesse ouvido a minha mãe, teria sido assim. Se eu tivesse ouvido o meu pai, teria sido assim. Eu sei porque eu fui jovem, igual muitos jovens estão aqui. Nós queremos escolher as nossas próprias coisas. Porque muitas das vezes, quando a gente não, ouve os conselhos pessoal, a gente diz, eu já sou de maior, eu sou dono do meu nariz. Mas a gente nunca é o dono do nariz da gente. Nós temos um Deus que cuida da gente. Vocês acham que quando chegou ali, o povo se organizou assim, todo mundo em fila? Não, eles correram, se montuaram. Não estavam nem preocupados se pisavam por cima de um ou outro. Ali a gente não está falando de, aqui tem 40, mais ou menos umas 40 pessoas. Nós não estamos falando de 40 pessoas, nós estamos falando de quanto? 600 mil, somente homens. Isso não estava incluído nem as mulheres, nem as crianças. Era muita gente com sede. Mara, é exatamente o nosso mundo hoje. No corre-corre do nosso dia, muitas das vezes nós atropelamos as pessoas. Muitas das vezes nós magoamos as pessoas e isso traz amargura para a nossa vida, principalmente. No nosso corre-corre do dia a dia, nós machucamos o nosso irmão. E não estamos, muitas das vezes, não estamos nem ali. Deus nos convida a não beber da água da amargura. Jesus disse que Ele é a água da vida, que Ele é uma água boa para beber. Mas muitas das vezes nós queremos beber a água amarga. E depois lamentamos, por que estou passando por isso? Será que não foi por causa da nossa desobediência lá no passado? Uma das coisas certas, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo que nós fazemos, nós colhemos. Ali, nesse texto, tinha um líder, não tinha? Quem era esse líder? Moisés. Mas o povo, naquele desespero para saciar a sede deles, eles não consultaram a Moisés. Mas mesmo assim, Deus teve um plano de escape para ele. Disse, Moisés, em algumas Bíblias diz, Moisés, atira um pedaço de pau na água. E Moisés obedeceu a Deus e atirou um pedaço de pau na água e a água se tornou boa para consumo. Deus sempre cuida de nós. Muitas das vezes nós deixamos tudo emaranhado na nossa vida para que Deus resolva. Por quê? Porque nós queremos primeiro resolver. Quando tudo mais não tem mais jeito, eu já corri meu irmão, eu já corri a minha vizinha, aí que eu vou, e tem um Deus que pode tudo. Quando na verdade nós deveríamos ir simplesmente direto a Ele. Não, nós queremos rodear tudo para depois ir ao Deus que tudo pode. Aqui conta uma história, bem, como eu falei que eu gosto muito de história, tem duas historinhas. No meu tempo de criança, as crianças hoje estão mais evoluídas, os hormônios estão mais fluentes. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, a gente não usava muito a blusinha, né? Era mais só um shortinho. Principalmente eu, que parecia um menino, brincava no meio dos meus irmãos que eram homens, e a gente não tinha o costume de estar nas casas dos outros, logo que as casas não eram muito perto uma da outra. Alguém conhece aquela brincadeira de ladrão e policial? Alguém conheceu? Pois é, a gente brincava daquilo ali. E aqui o autor também fala que ele brincava dessa brincadeira. Mas ele sempre levava a pior. Uma certa vez ele chegou muito machucado em casa. E ele disse para a mãe dele, mãe, eu vou comprar uma arma para mim. E a mãe dele, que isso, menino? Porque a brincadeira de policial e bandido era uma arminha, a gente pegava um pau, botava um preguinho para fazer, e botava um elástico para jogar. No meu tempo era coisa de mamona, aqueles caroços de mamona. E eu, como era muito branquinha, Chico ficava toda uma pintadinha mesmo, parecia catapora, né? Tão vermelho que ficava. E logo por ser menina também, levava mais azar. E aqui fala também que ele
levou muitas lá, chegou em casa todo machucado e disse para a mãe dele que queria comprar essa arma. E logo a mãe dele levou esse susto quando eles queriam comprar essa arma e disse, não mãe, calma aí que eu vou lhe explicar. E explicou para ela o que era e ela disse, não, eu não quero que você faça isso, nem quero mais que você vá brincar na rua. O que vocês acham que aconteceu com esse garoto? Voltou a brincar. Ele não obedeceu a mãe dele. A mãe dele disse, amanhã você não vai. E a mãe dele trancou ele dentro de casa. Realmente ela cumpriu com a palavra dela, não deixou ele ir. Mas só que ela gostava de tirar aquele cochilinho após o almoço. E ele sempre de olho para ver se a mamãe já estava dormindo. E a mãe dele cochilou. Quando cochilou, ele foi lá para o quintal. E pegou o manchado, e pegou o pedaço de pau e começou a cortar. E ser de olho para ver se a mamãe estava vindo, se estava acordando. E numa daquelas olhadas de vez em quando para trás, o que aconteceu? Cortou o dedo. Cortou o dedão. Caramba! E ele diz aqui que tentando resolver o problema sozinho, colocava o pé dentro da água e o negócio piorava. E não aguentou mais, pediu socorro para a mãe dele. Mas a mamãe veio, ajudou, disse que deixou o pezinho dele bastante tempo para cima. Mas como usar a mamãe de antigamente era um pouquinho diferente, quando elas prometiam dar uma surra, não tinha jeito. Nem que tivesse dormindo, eu era bem boazinha, né? Levei muita surra, acordava para levar surra, porque a mamãe tinha falado. E assim foi com esse garoto também. Ele levou uma bruta de uma surra, apesar do dedinho dele estar cortado. E ele fala aqui, que já está adulto, que ele agradece à mãe por esse ato.